from our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite vamos abrir no capítulo 15 de Lucas. Não vou ler a passagem porque é muito longa, mas é uma história conhecida que todos já lemos e ouvimos desde a infância. Chama-se a história do filho pródigo. É assim que a chamamos. Podemos intitular de muitas maneiras esta passagem do Evangelho de Lucas. Poderia ser chamada a história do pai amoroso. Poderia ser chamada a história do membro da igreja sem Cristo, porque é exatamente isso que o irmão mais velho era. Mas hoje quero demorar-me na história desse rapaz, porque ele era um rebelde, rebelou-se contra o pai. E sabem o que li outro dia? Que mais de 2.000 jovens fogem de casa e vêm para Nova York todos os meses à busca de fama e fortuna. Tornam-se presas de todos os rufiões e exploradores, traficantes de drogas e pervertidos sexuais e outros do mesmo naipe. 2.000 por mês são seduzidos a deixar seus pais e vir para a cidade de Nova York. Aqui temos a história de um jovem que fugiu de casa. Nesse trecho bíblico, Jesus conta 3 pequenas histórias. Jesus sempre usou histórias para ilustrar verdades espirituais. São chamadas parábolas na Bíblia. Ele conta a história de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e deste filho perdido. E em todas elas está apresentando um pai amoroso, buscando aquilo que estava perdido. E aquele pai é Deus. Saiba que Deus está buscando você esta noite. Deus o ama. Ele está buscando você e essa busca o leva até o Calvário, onde ele deu seu filho por você. Até esse ponto Deus ama você, a ponto de ir até o Calvário para resgatá-lo. Mas esta é também a história do nosso distanciamento de Deus. A Bíblia ensina que somos como a ovelha perdida, ou a moeda perdida, ou o jovem perdido. Estamos longe de Deus. Temos-nos rebelado contra Deus. Fugimos de Deus, porém, Ele nos ama. Ele nos quer de volta e está disposto a percorrer qualquer distância a fim de nos recuperar, de nos trazer para Ele. Mas nem por isso está disposto a transigir ao mostrar-nos o caminho da volta. Alguns procuram vir por outros caminhos, e Ele disse: só há um caminho de volta, e esse é o caminho da cruz. Só há um caminho de volta, e esse é por intermédio do meu Filho, Jesus Cristo. Se você estiver disposto a vir por esse caminho, eu o receberei e o perdoarei. E esta é a história deste jovem. Um dia, ele se dirige ao pai e diz: Pai, você sabe que eu estou cansado de viver aqui na roça, de toda essa disciplina e desse trabalho árduo. E eu tenho 18 anos. Gostaria de receber a minha herança agora, pois quero ir para Nova York, onde vou realmente gozar a vida. Ele havia lido a respeito da Broadway e tinha ouvido muita coisa sobre a vida trepidante da metrópole. Tinha sabido de todas as coisas que aconteciam lá e resolveu que gostaria de ir. Seu pai lhe disse: Filho, não o aconselho a ir, mas se está mesmo resolvido, vá. E ele parte em direção a esta cidade grande. Este fim de semana, uma das pessoas que se tornaram notícia por todo o país foi uma jovem da classe de formandos de Wesley. Ela se referiu aos jovens e descreveu como se sentem perdidos hoje. Descreveu como os jovens estão explorando o mundo que nenhum de nós entende e estão procurando modos de viver mais imediatos e firmes e penetrantes. O que ela estava dizendo é o seguinte: os jovens estão perdidos,
confusos e frustrados e estão buscando um caminho de volta. Eis o que o próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pois bem, esse jovem vinha de um lar afortunado, um lar rico, tinha muito amor no lar, muita disciplina e muita fé em Deus. Calculo que o pai reunia a família diariamente para oração e leitura bíblica, e o rapaz disse: eu não quero falar em Deus, não quero saber de religião, não vejo a hora de poder sair de casa. Quantos jovens aqui estão hoje nas mesmas condições? Pode ser que também ele fosse forçado a ir à igreja. Ele dizia: não quero ir à igreja, não aguento esperar o dia de poder ir embora, de ir para a universidade e ir para a cidade grande, e para algum lugar em que eu não tenha de ir para a igreja. Assim, ele se rebelou contra o pai e criou uma atitude de rebeldia. É perfeitamente normal um jovem afastar-se do pai. A Bíblia diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une para sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Depois de se casar, você terá dificuldades se for morar com seus pais e depender deles. More com a sua esposa, sustente a sua casa, faça seus próprios amigos. Mas aqui estava um jovem adolescente, solteiro, e a razão por que ele estava deixando a casa é porque não gostava da disciplina do lar. Ele queria sair e divertir-se. Se ele quisesse sair para procurar um emprego, seria outra coisa. Porém, ele queria algo diferente. Ele queria a boa vida, largar os estudos. Não queria levantar-se de madrugada para ordenhar as vacas. Queria era gozar a vida. Aqui no Times Square, andei por aqui já 2 vezes e o enorme letreiro que vi nos teatros tinha por título: insatisfeito. Pois bem, esse jovem estava à cata de satisfação e felicidade, e ele julgava que elas estavam lá, onde se encontravam as luzes e a música, e as boates e tudo mais. E ele disse: agora sim é que a coisa vai ficar boa. E eu pergunto para você, você que está aqui hoje, você está insatisfeito? Ouvi de uma jovem outro dia. Foi seduzida por um rapaz com promessas de casamento. Ficou grávida. Ele a deixou. Os pais e a família dela tiveram de passar vergonha por causa do egoísmo de um jovem. E essa é a essência do pecado, o egoísmo. O pecado quer a satisfação dos seus desejos. Fui entrevistado na televisão por um grupo de estudantes na semana passada e um deles me disse: que há de mal no estímulo sexual? Disse ele: eu saio por aí e compro o meu prazer. Que há de errado nisso? Bem, o que há de errado nisso é que o ingrediente nessa relação, o amor dentro do casamento, está fora. Alguns vão por aí e compram o prazer como quem compra alguma coisa no supermercado, como um bife, como um almoço, sem amor, sem afinidade. A Bíblia vai além. Ela diz que a relação sexual fora do casamento está errada. Mas a verdade é que esse moço já estava longe do lar mesmo enquanto ainda estava em casa. Ele vivia pensando nisso. Não nos afastamos repentinamente, como a ovelha, desviamo-nos gradativamente. E a Bíblia diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Assim esse jovem foi. E quando chegou para a cidade, foi como o rapaz de que li no jornal britânico que tinha uma casa no campo e outra na cidade. E ele dizia: quando estou no campo, quero estar na cidade. E quando estou na cidade, quero estar no campo. O problema não era onde ele estava. O problema era o seu próprio coração. Ir para a cidade não vai deixar você satisfeito. Ir para o campo não vai deixar você satisfeito. Conversei com um jovem ontem e ele me disse: meu caro, eu gostaria de deixar esse pandemônio da cidade e ir embora para a roça onde possa ouvir os passarinhos e ver o mato. Pois bem,
Depois de passar lá uns 3 dias, ele estaria desejando ouvir o buzinar dos carros e o apito das sirenes, pode ter certeza. Por quê? O nosso problema é do coração. Desejamos realização em nossa vida. Queremos paz e alegria e felicidade que não achamos em lugar nenhum. Porque isso não se pode achar à parte de Deus. Você não pode achá-la em qualquer lugar, em qualquer parte. Durante a semana passada, estive lendo com interesse alguns dos discursos de formatura dos oradores de turma, de professores e de pessoas famosas em diversas universidades. Quase todos eles eram pessimistas. Cada um deles dizia que a juventude estava buscando algo que não podia achar. E os jovens mesmos, achei eu, é que trouxeram a maior mensagem. Eles disseram: estamos vivendo num mundo sórdido e arruinado. Nós mesmos estamos em miséria. Não atinamos com a solução. Assim é que a nota de pessimismo dominou as formaturas por todas as universidades do país. E um dos estudantes levantou-se e disse: essa universidade está de pé agora, mas nós voltaremos. Voltaremos neste outono e vamos queimá-la. Esse era o sentimento dele. Eu conversava com um jovem outro dia aqui, mesmo em Nova York, e disse ele: sim, vamos queimar a cidade. E eu respondi: o que é que vocês vão construir em lugar dela? Ele disse: bem, não temos planos quanto a isso, mas qualquer coisa é melhor do que aquilo que agora temos. Nós vamos arrasar essa cidade. Concordo que haja muita coisa errada. Há muito que precisa ser consertado, mas eu não creio que a maneira de fazê-lo é destruir e queimar. Vamos tentar usar os processos democráticos para endireitar o que está torto, porque eu não estou muito certo de que algumas pessoas que tenho visto marchando e dizendo que vão mudar tudo fariam melhor do que aqueles que agora estão governando. Eles não parecem ter ideias construtivas. O moço da parábola foi para a cidade e, quando chegou lá, estava com os bolsos cheios de dinheiro. Qualquer um que tenha dinheiro tem uma multidão para sua volta. Você pode fazer amigos facilmente se tiver dinheiro. Eu não quereria ser rico, porque nunca saberia quem são os meus amigos verdadeiros. Todo mundo está interessado no seu dinheiro. Quando o seu dinheiro se vai, os seus amigos também se vão. Há amigos aproveitadores. Os dele eram assim. Ele tinha uma súcia de amigos para a sua volta. Vocês leram no jornal outro dia que no Jardim Zoológico de Detroit morreu o seu avestruz mais famoso? Creio que o seu nome era Suzy. Fizeram-lhes autópsia e acharam $3,85 em moedas dentro do belo pássaro. Aquele animal foi morto pelo dinheiro. Esse jovem tinha muito dinheiro, foi para a cidade e conseguiu uma porção de amigos. A Bíblia diz que há prazer no pecado. Então ele começou a fazer as coisas que aprendeu com os companheiros, aprendeu um pouco sobre entorpecentes, participou de alguns embalos. No princípio a coisa era bastante divertida, tinha emoção. Não demorou que ele começasse a ficar preso por aquilo. Começou a tomar uns tragos e não demorou a sentir a falta de bebida para as refeições. Começou a brincar com uma garota. Não demorou que se complicasse com ela e teve que se mudar para o outro lado da cidade. Meteu-se em toda espécie de complicações. Você sabe que o diabo usa isca para pescar? Ele vem e segreda ao seu ouvido que as coisas vão melhorar. Lá do outro lado do muro. Tudo é melhor do outro lado. Você se rebela contra os pais, contra Deus, contra a religião e vai para uma terra distante e pensa que lá vai ser melhor. Mas o diabo não diz que você está preso num anzol, o anzol do diabo. Os loucos zombam do pecado e a Bíblia diz: o vosso pecado vos há de achar, e acrescenta: o prazer do pecado é transitório.
Por um breve tempo você pode se divertir, mas é por muito pouco tempo. O prazer desaparece. Você se sente vazio, desiludido e desencantado. Estive num país da Europa no verão passado e um dos seus jovens mais notáveis me disse: sabe de uma coisa? Já por uma geração inteira temos tido essa sociedade tolerante. E acrescentou: tudo passa e nós estamos cheios disso, enfadados disso. Vamos dar um passeio pelas ruas de Estocolmo. Ele me perguntou: você vê gente rindo, alegre e feliz? Havia multidões de jovens, mas algo faltava. Pareciam enfastiados. Eles têm um dos índices mais elevados do mundo em suicídios entre os jovens. Por quê? Porque toda essa tolerância sem disciplina não traz felicidade. Felicidade, paz e alegria se encontram em Deus, numa relação pessoal com Cristo e numa vida disciplinada. A Bíblia diz: o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a Bíblia diz que esse jovem começou a padecer necessidade. Não demorou que o seu dinheiro acabasse, ele gastou tudo. E quando o dinheiro acabou, os amigos acabaram. Li outro dia no Daily News, creio que o título era A Filha Pródiga. Tinha 19 anos, estava noiva de um rapaz, mas um dia foi infiel a ele. Ouçam o que ela diz. Eu me atrapalhei com um rapaz de quem nem mesmo gosto, porque fui a uma festa em que tomamos drogas e nos embebedamos. Perdi completamente o controle de mim mesma e nem ao menos fiquei sabendo o que aconteceu. A não ser que o rapaz de quem vou ter o filho havia desaparecido quando soube da minha situação. Envergonhei a minha família e meus amigos e agora durmo entre lágrimas cada noite. Sinto-me como se estivesse caindo aos pedaços. Não saí mais de casa desde que isso aconteceu. Ela começou a padecer necessidade. Ela foi a uma festa para se divertir, a valer, mas chegou o momento em que o pecado pagou o salário dele. E ele sempre faz isto: o salário paga o seu pecado. Saiba que você não pode cometer um só pecado sem pagar por ele. Você poderá não pagar por ele imediatamente. Você poderá não pagar por ele tão depressa como aquela moça, mas você irá pagar um dia. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também se fará. Esse jovem começou a passar necessidade. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o Senhor não era o pastor desse rapaz. Ele começou a passar necessidade. Seu corpo sente hoje necessidade de maiores emoções, de drogas mais poderosas, de maior variação sexual para a satisfação. Você fica acordado à noite maquinando coisas que possa fazer para ter emoções? Sua mente está em necessidade? A Bíblia diz que as nossas mentes foram afetadas pelo pecado e que muitas vezes, quanto mais aprendemos, menos conhecemos a verdade. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque Deus é verdade, Cristo é verdade, e se você não conhece a Cristo, não tem a base da verdade. E também, o espírito do jovem começou a passar necessidade. Ele estava em rebelião contra Deus. A alma humana é tão grande que o mundo todo não pode satisfazê-la. A Bíblia diz que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, algo curioso aconteceu. Ele se tornou escravo. Teve de procurar o emprego, mas veio uma crise econômica e ele não achava serviço. Afinal, o único trabalho que pôde encontrar foi de apacentar porcos. Assim, Jesus diz que ele foi e começou a cuidar dos porcos. E a sua fome era tanta que começou a comer com os porcos. Não demorou que ele se assemelhasse com um porco. Cheirava como um porco, grunhia como um porco. Nos chiqueiros com os porcos, um rapaz que tinha vindo de um lar refinado, tinha vindo para gozar a vida na cidade grande.
Quantos não há em Nova York nessas condições esta noite? Ou em qualquer outras das grandes cidades desse país? Rebeldes, praticando toda sorte de pecados, mas tornando-se escravos do pecado. E Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. Ele havia deixado o pai, o amor e a disciplina do pai, para se colocar debaixo da escravidão de um estranho. Que troca! Que dará o homem em troca da sua alma? O príncipe Philip, falando em Edimburgo, há alguns dias disse algo de que gostei. Eis as suas palavras: liberdade não é licenciosidade. Pode-se destruir a liberdade tão bem fazendo-a objeto de motejo, como se pode destruí-la renunciando a ela. Parabéns ao príncipe Philip. Talvez ele ainda se torne um evangelista. A Bíblia diz que não podemos ficar neutros. Muitas pessoas procuram ficar neutras. Dizem elas: bem, eu não sou a favor de Deus, mas também não sou contra Ele. Simplesmente não tomo posição. Mas Deus diz que você tem de se definir. Você tem de escolher. Tem de escolher que estrada vai seguir na vida. A estrada larga ou a estreita. A estreita conduz ao céu, a larga leva ao inferno, e você tem de escolher. Assim é que um dia este jovem pôs-se a pensar, e é uma coisa muito boa quando você começa a pensar em si mesmo. Ele começou a pensar, e o Espírito de Deus começou a falar com ele. E ele começou a pensar em seu pai lá na fazenda. Ele pensou com seus botões: que estou eu fazendo aqui, maltrapilho, sujo, imundo, comendo com os porcos, quando meu pai tem uma bela fazenda com muitos empregados e muito gado, e eu poderia estar lá e ser um dos seus servos? Como eu estraguei a minha vida? Sabe que a Bíblia diz que o pecado é uma forma de demência? A Bíblia diz que, se nosso evangelho está encoberto, o véu deve estar na mente daqueles que se acham espiritualmente mortos. O espírito desse mundo cegou a mente dos que não creem e que impedem a luz do glorioso evangelho de Cristo, a imagem de Deus, de brilhar neles. Notem, o espírito deste mundo. Há um espírito mau em nosso mundo que nos cega para a realidade do que Deus pode fazer. Ele nos cega quanto à nossa situação. Então o Espírito Santo se aproxima e nos convence e nos perturba quanto aos nossos pecados, e nós pensamos no assunto e nos inquietamos e ficamos pesarosos com a nossa situação. Não sabemos para onde escapar, não sabemos que caminho seguir, mas esse jovem resolveu fazer a coisa acertada. Decidiu levantar-se e voltar. Disse ele: pequei contra o céu. Não disse simplesmente pequei contra meu pai. Ele disse: pequei contra Deus. Esse é o problema. Seu problema não é de natureza familiar. Seu problema realmente não é racial. Seu problema é de relação com Deus. Você resolve o problema com Deus e terá uma nova perspectiva quanto à maneira de resolver alguns dos outros problemas. Esse é o problema real. O que fazer com Deus? O que fazer com Cristo? Permita que Ele venha e transforme a sua vida e depois veja a satisfação e o poder que você sentirá. Esse jovem refletiu e depois fez uma decisão. Disse ele: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. 16 mil jovens em Miami, outro dia, fizeram uma demonstração a favor da decência. Milhares de jovens, há pouco tempo, acompanharam um campeão olímpico pelas ruas de Toronto a fim de testemunhar de Cristo. Quando vamos acordar? Quando é que os jovens desse país que creem em Deus vão finalmente começar a erguer seus estandartes? Talvez cheguemos a ver uma grande reviravolta, mas isso nunca irá acontecer se não estivermos dispostos a fazer Cristo o centro de nossa vida. Não resta nada mais no campo da filosofia e do pensamento americano além de Cristo. Ou Cristo ou o caos. Qual deles será? Não é fácil ser crente.
Não é fácil viver em Nova York ou em qualquer outra grande metrópole numa vida disciplinada para Cristo. Não é fácil ao jovem resistir às tentações na hora presente. Jesus disse: sente-se e calcule o custo. Se você quer algo fácil, então vá à outra parte. Ele disse: calcule o custo. Isso significa a morte do eu, seus interesses próprios, seu orgulho próprio. Isso significará uma cruz. Pode ser que você tenha de ser crucificado. Ele queria dizer isso não só no sentido figurado, mas também literal. Isso significa menos de você e seus desejos e suas ambições, e Cristo terá de ocupar o primeiro lugar e ele provará você. Ele o conduzirá a muitas cruzes e ele verá se você está disposto a ir até lá sem recuar. Tudo isso é o que lhes custará seguir a Cristo. O jovem disse: levantar-me-ei e irei. Começou a jornada de regresso e enquanto ele ainda estava distante, seu pai o estava esperando. Note que esta é uma figura de Deus. Jesus está contando esta história para ilustrar uma verdade espiritual. Aqui está um quadro de Deus a esperar você o tempo todo. Ele o vê chegando pela estrada e o filho está coberto de vergonha e imundice, e pecado e rebelião. Seu pai ficou indiferente para a sua situação? Não. A Bíblia diz que ele estava vigiando o regresso do filho, orando para que ele voltasse, e quando ele o viu, correu ao seu encontro e lançou seus braços em volta dele. E o filho começou a falar entre lágrimas: Pai, pequei contra ti, sinto muito, voltei para ser teu servo. Mas o pai respondeu: de modo nenhum. E acrescentou: tragam o anel e ponham-no no dedo, o anel de autoridade filial. Deem um banho nele e vistam-no das melhores roupas, e então matem o bezerro cevado. Vamos ter uma churrascada, vamos fazer uma festa, a maior que jamais tivemos. Meu filho estava perdido, foi achado, meu filho voltou. A Bíblia diz: há regozijo no céu por um pecador que se arrepende. Por isso, estas reuniões no Madison Square Garden valem todo o dinheiro gasto e todo o trabalho empregado, se uma só alma vier a Cristo. Se você soubesse o valor de uma alma, se você soubesse que os céus se regozijam por uma pessoa que retorna ao Pai, você receberia Cristo. Você voltaria para o Pai. Você diria: mas Billy, você não conhece meus pecados, você não sabe quão rebelde o meu coração tem sido. Você não sabe quantas mentiras tenho falado, quanta imoralidade tenho praticado, quantas drogas tenho tomado. Você não sabe tudo o que tenho feito, eu simplesmente não poderia ir. Você é o tipo de pessoa que ele realmente está procurando. Ele o recebe esta noite, ele recebe pecadores. Foi por isso que ele morreu. Para isso foi que ele ressuscitou, para receber você. Lá fora no campo estava o irmão do pródigo. Fazia anos que ele não via seu irmão mais novo. Estava trabalhando no campo e ouviu toda a gritaria e toda a agitação e perguntou: o que está acontecendo? Um dos servos respondeu: seu irmão voltou. Ele disse: aquele canalha, aquele depravado, aquele pecador voltou e espera que lhes demos as boas-vindas? Esse irmão mais velho tinha estado na casa do pai todo o tempo, mas sua lealdade realmente não era para com o pai. Sua lealdade era para com seus interesses egoístas, porque é possível estar na igreja e estar perdido. É possível estar na igreja e não ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. E há muitos irmãos mais velhos aqui hoje. Você é membro de uma igreja, não deixou o lar, mas mesmo enquanto estar no lar, na igreja, seu coração não é reto para com Deus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados e receber Cristo como seu Salvador e Senhor. Perguntaram a Abraham Lincoln, antes de ele ser assassinado, como trataria os rebeldes do Sul? E ele respondeu: como se eles nunca tivessem se rebelado. É assim que Deus o tratará se você receber Cristo essa noite, como se você nunca tivesse se afastado.
Ele perdoa todo o passado. Ele escreveu seu nome no livro dele. Você tem a garantia de que irá para o céu. Reconheço que viver a vida cristã é complicado, é difícil. Não quero enganá-lo. Não é fácil ser crente. Significa ler a Bíblia diariamente, gastar tempo em oração e mesmo sofrer as perseguições. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo a Bíblia. Devemos viver vidas disciplinadas sob o domínio de Cristo. Isso não é fácil, mas permita-me dizer algo. O Espírito Santo vem viver em seu coração para ajudá-lo e viver uma vida cristã, e então ele começa a viver através de você e em você. Não é mais você quem vive. É Cristo vivendo em você, trazendo uma vida de alegria. Problemas? Sim. Dificuldades? Sim. Mas uma vida de alegria e paz e perdão. Ele pode mudar a sua vida esta noite. Vou pedir-lhes essa noite para recebê-lo, receber a Cristo, de maneira simples pela fé. Note que ele disse, a tua fé te salvou. Não a sua compreensão intelectual, mas a sua fé. E Jesus disse que você deve tornar-se como uma criancinha e recebê-lo. Vou pedir que deixem o seu lugar, centenas de vocês, e venham postar-se na frente desta plataforma. E digam por essa vinda, eu recebo Cristo. Quero que Ele perdoe meu pecado e transforme a minha vida. Depois que todos estiverem vindo e estiverem aqui, vou dizer-lhes uma palavra e orar com vocês e dar-lhes literatura. E então poderão voltar para junto dos seus amigos. Os que estiverem nos outros auditórios, que estão vendo pelo circuito fechado, levante-se e vão à frente em seus auditórios receber a Cristo, como muitos estão começando a ver aqui. E depois que todos estiverem vindo, então teremos uma oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as locuções do pastor Billy Graham. Que Deus abençoe a todos vocês, você que está nos acompanhando, abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, Paraíba, para que possamos fazer mais e melhor. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus abençoe a todos. Agora, nessa noite, aonde quer que você esteja, você pode tomar essa decisão. No quarto de hotel, na sua casa, em qualquer lugar. Fazer como essas pessoas estão fazendo aqui. Entregando o seu coração para Cristo. Recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Entregando a sua vida e, com certeza, Ele vai mudar a sua história. Muitos filhos pródigos estão voltando para Deus agora. Aqueles que estão afastados da casa do Pai. E certifique-se de no próximo domingo ir a uma igreja evangélica mais próxima de você.